Nesse vídeo da disciplina Introdução à Teoria dos Números, eu vou resolver um exercício sobre MDC. O exercício 7.7, da página 79 e 80, das páginas, 79 e 80, do texto Elementos da Teoria dos Números. Nesse exercício, para cada A, B e C inteiros, nós queremos verificar se as afirmações, as igualdades ou implicações, envolvendo o conceito de MDC, são verdadeiras ou falsas. Para as verdadeiras, a gente vai provar, e para as falsas, a gente vai dar um contra-exemplo, tá? Então, a ideia para resolver esse exercício é tentar fazer com números, tentando encontrar um contra-exemplo. Se a gente não conseguir, a gente tenta mostrar. Se a gente não consegue mostrar, é porque a gente ainda não encontrou um contra-exemplo, tá? Mas existe um contra-exemplo, tá? No item A, essa afirmação, ela é falsa, tá? Como contra-exemplo, vamos tomar A igual a 3, B igual a 2 e C igual a 1. Então, nós temos que o MDC entre A e B mais C, na verdade, é igual ao MDC entre 3 e 3. O máximo divisor comum entre 3 e 3 é o próprio 3, tá? Mas o MDC entre AB mais o MDC entre AC é igual MDC entre 3 e 2, que é 1, e o MDC entre 3 e 1, que também é 1, tá? Então, 3 é diferente de 2, tá? Logo, a gente encontrou um contra-exemplo. No item B, nós temos MDC entre A e B vezes C igual MDC entre A e B vezes o MDC entre A e C. Essa afirmação também é falsa. Como contra-exemplo, vamos tomar A igual a 2 e B igual a 4 e C também igual a 4. Tá? Então, a gente tem MDC entre 2 e B vezes C, entre 2 e 4 vezes 4, que é B vezes C, isso é MDC entre 2 e 16, que é 2, tá certo? Mais o MDC entre 2 e 4 vezes o MDC entre 2 e A e C, que também é o MDC entre 2 e 4, isso dá 2 vezes 2, que é 4, tá? Então, 2 é diferente de 4, portanto, essa igualdade não é verdadeira para esses A, B e C dados aqui. No item C, a gente quer mostrar que, ou encontrar um contra-exemplo, para a seguinte afirmação: o MDC entre A e B divide o MDC entre B e C. Essa afirmação é verdadeira, tá? Seja D igual ao MDC entre A e B. E seja D' o MDC entre A e BC. Por definição, nós sabemos, definição de MDC, que D divide A, D divide B, e aqui D' divide A e D' divide BC. Bom, se D'
Como D divide A e D divide B, então nós podemos concluir que D divide BC, não é? Porque se D divide A pode ser escrito como D vezes Q, e se D divide B, B pode ser escrito como D vezes K. Então, A vezes B pode ser escrito como DQ vezes DK, ou seja, D vezes DQK. Então, D divide AB, tá? Então, sabendo que D divide A e D divide AB, então D tem que dividir o MDC entre A e B, tá? Então, D tem que dividir D', e é o que a gente quer mostrar. Então, é só usar a definição de MDC. No item D, nós queremos verificar se é verdade que o MDC entre A e B vezes o MDC entre C e D é igual ao MDC entre AC e BD. Essa igualdade não é verdadeira. Como contra-exemplo, a gente pode tomar o A igual a 0, o B igual a 2, o C igual a 1 e o D igual a 2. Então, MDC entre 0 e 2 é 2. O MDC entre 1 e 2 é 1. Então, esse produto aqui dá 2 vezes 1, que é 2. Mas o MDC entre AC, que é 0, e BD, que é 2 vezes 2, que é 4, esse MDC é 4. E 2 é diferente de 4. No item E, a gente tem uma igualdade que é verdadeira, né? O MDC entre A e A é o módulo de A. De fato, nós sabemos que o módulo de A é o maior divisor positivo de A. Então, o módulo de A divide A, né? Isso para todo A. E se existe um inteiro que divida A, se D divide A gente pode concluir que esse D também divide módulo de A. Então, de fato, módulo de A é o MDC entre A e A, tá? É direto. Esse item E. No item F, nós queremos verificar se a implicação é verdadeira. Se A divide B, então podemos concluir que o MDC entre A e C divide o MDC entre B e C. Essa afirmação é verdadeira, tá? Bom, se A divide B, nós sabemos que existe Q inteiro, tal que podemos escrever B igual a A vezes Q, né? Bom, vamos chamar o MDC de A e C de D e o MDC de B e C de D', tá? Então, a gente quer mostrar que D divide D'. Bom, por definição de MDC, a gente sabe que D divide A e D divide C, tá? Se mostrarmos que D divide B e D divide C, então D tem que dividir D' pelo fato de D' ser o MDC entre B e C, tá? Mas se D divide A e D
e A divide B, nós podemos concluir que D divide B. Por quê? Se D divide A pode ser escrito como D vezes 1 inteiro K, tá? Então, B pode ser escrito como DK vezes Q. Substituir A por DK, ou seja, D vezes 1 inteiro Q vezes K. Então, D divide B. Se D divide B e D divide C, então podemos concluir que D tem que dividir o MDC entre B e C, que é D', tá? Então, provamos essa implicação do item F. No item G, nós temos a seguinte implicação. Se A divide B e B divide C, então o MDC entre A e B divide o MDC entre B e C. Essa implicação também é verdadeira, tá? Vamos provar essa implicação. Vamos chamar esse MDC aqui de A e B de D1 e o MDC entre B e C de D2. Então, a gente quer mostrar que D1 divide D2, tá? Sabemos que D1 divide A e D1 divide B pela definição de D1. D2 divide B e D2 divide C, não é? Se mostrarmos que D1 divide B e divide C, então, pela definição de D2, temos que D1 divide D2, tá? Mas D1 divide B a gente já tem pela definição de D1. Então, a gente quer mostrar que D1 divide C, tá? Mas, se D1 divide B e B divide C, podemos concluir que D1 divide C, tá? Da mesma forma como a gente verificou aqui, ó. Se D divide A e A divide B, D divide B, tá? Da mesma forma. Então, se D1 divide B e D1 divide C, podemos concluir que D1 divide D2, tá? E mostramos então. No item H, nós temos MDC de AB igual a MDC de A ao quadrado B. Essa afirmação é falsa. Como contra-exemplo, basta tomar A igual a 2 e B igual a 16, por exemplo. Então, o MDC de 2 e 16 vai ser igual a 2. Só que se A for 2, A ao quadrado é 4. E o MDC entre 4 e 16 é 4, tá? E 2 é diferente de 4. No item I, nós também temos uma afirmação falsa, tá? O fato do MDC de AB ser 2 não implica que o MDC de A e B mais 2 igual a 2. Como contra-exemplo, vou tomar A igual a 4 e B igual a 2. Então, claro que o MDC de 4 e 2 é 2. Mas se A é 4 e B é 2, então o MDC de A e B mais 2 é igual ao MDC de 4 e 2 mais 2, que é 4. Mas o MDC de 4 e 4 é 4, que não é igual a 2, né? Tá? Então, essa explicação não é válida se A igual a 4 e B igual a 2. No item J, nós também temos uma afirmação falsa. Vamos tomar aqui como contra-exemplo A igual a 6 e B igual a 8. Então, o MDC entre 6 e 8 é 2,
Mas o MDC entre 6 e 8 mais 1 é 9. MDC entre 6 e 9 é 3. E 3 não é igual a 1. Ok? Na afirmação K, a gente tem uma igualdade verdadeira, né? O MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e A mais B, tá? Bom, se a gente chamar esse MDC aqui de D e esse aqui de D', então a ideia é mostrar que D divide D' e D' divide D. Então, a gente pode concluir que D é igual a D'. Bom, nós sabemos que D, pela definição, né, de MDC, que D divide A e D divide B. E, pela definição de D', que D' divide A e D' divide A mais B. Bom, se D divide A e D divide B, nós podemos concluir que D divide A mais B, tá? Bom, se D divide A e D divide A mais B, então a gente pode concluir que D divide D' pela definição de D', tá? Então, essa primeira parte já foi. Agora, a gente quer mostrar o contrário. A gente quer mostrar que D' divide D, tá? Bom, D' divide A e D' divide A mais B. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. D' divide A e D' divide A mais B implica que D' vai dividir A mais B menos A, ou seja, D' divide B, tá? D' divide a diferença, a soma, a diferença, o produto, tá certo? Se D' divide A e D' divide B, então, por definição de D', D' tem que dividir D, tá? Então, concluímos que D' divide D e D divide D', ou podemos, então, afirmar que D é igual a D', tá? Encerramos, então, esse exercício. No próximo vídeo, eu continuo resolvendo outros exercícios sobre MDC.